Olá, família Rema, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Mais uma vez nós estamos aqui no nosso podcast dos 30 anos do nosso Rema aqui no Brasil. Nós temos o maior centro de treinamento bíblico do mundo, é o nosso Rema. E nós estamos com um casal ilustre, nobre aqui conosco, que é o nosso querido Douglas e também a nossa querida Maíla. Ela está junto conosco aqui, eles estão aqui para compartilhar o que Deus fez na vida deles. E hoje eles são diretores do nosso Rema aqui em Campina Grande, sede. Olá, Douglas, tudo bem com você, meu querido? Olá, pastor, que honra, que privilégio estar aqui com você, viu? Estamos muito felizes pelos 30 anos do Rema aí, e é uma alegria poder comemorar junto com você aqui nesse podcast. Uau, ele é top demais, viu, gente? Olha, cantor, a voz dele é arredondada, dele e de Maíla não fica... Vocês dois cantando em casa, hein, Maíla? Tudo bem, minha filha? Tudo bem, pastor, tudo bem, gente. É uma honra estar com vocês aqui, falando dessa escola que a gente ama tanto, né? Que mora no nosso coração, é sempre um prazer. Que bênção, né, ter vocês aqui. E também ser um diretor do Rema aqui em Campina Grande. Mas a pergunta que eu quero fazer a vocês dois, como vocês conheceram o Rema e que situações vocês se encontravam na época que você encontrou o Rema? Primeiras damas. Olha. Vamos lá. Eu conheci o Rema, eu aceitei Jesus, eu tinha 15 anos, né? Foi uma experiência bem engraçada, porque eu fui para um acampamento sem ser crente. Legal. E aí cantei lá no banheiro, no banheiro do quarto, tinha algumas amigas que me ouviram, e aí falaram, nossa, você vem para a igreja e tal. E naquele acampamento eu aceitei Jesus, foi um tempo de experiência mesmo, sobrenatural no Senhor. Amém. Mas para cantar na igreja eu tinha que fazer o Rema. Então Isso, foi assim legal. que eu conheci o Rema. A regra Foi é clara. assim que eu conheci o Rema, né? Que A bênção. minha liderança me recomendou mesmo para fazer a escola. E aí eu sou de Arco Verde, Pernambuco, né? Comecei a fazer o Rema em 2012. Aí a escola lá era itinerante. Sim. Então acabou que em 2013 não teve o segundo ano. E aí eu só fiz o segundo ano em 2014, já quando eu já estava em uma outra fase da minha vida. Sim. Que foi quando eu fui para São Paulo, né? E a gente tinha casado já. Isso. E aí eu concluí o segundo ano lá. E Douglas também de Arco Verde? Não. Não? Eu sou de São Paulo. De São Paulista Paulo. mesmo, é. Aí você foi pra lá, Fui pra lá. aí você cantou pra ele se apaixonou. E aí, Douglas, como foi a tua trajetória nesse conhecer Eu o Rema? cheguei no Ministério Verbo da Vida em 2004. 2003, 2004. Sim. Mas eu ainda não tinha idade para fazer o Rema, porque naquele tempo a idade mínima era 18 anos. Sim. Então eu tinha 14, 15 anos, eu queria de todo jeito fazer o Rema. Caramba. E pedia, me deixa fazer o Rema, mas o regulamento ainda não permitia. Então eu tive que esperar algum tempo. E só em 2007 eu pude ser inserido no Rema. Cara, mas que foi legal. através da Igreja Verbo da Vida, né? E foi um divisor de águas da minha vida ali. Eu me formei com uma grande turma ali de São Paulo. Ah, que gente legal. hoje muito conhecida aí, muitos professores hoje. E foi uma experiência poderosa. Foi E como é que estava a sua vida quando você encontrou esse Rema? Como é que estava a tua vida espiritual, né? O seu andamento? Maíla também pode falar sobre isso, né? Você já vem de um lar evangélico? Sim, tanto eu vim do lar evangélico, Maíla não. Eu nasci num lar evangélico, porém com uma doutrina um pouco diferente, né? Sim, sim. Nós éramos adventistas, então quando eu cheguei Caramba, no Rema, que choque. aquilo que eu conhecia era muito diferente daquilo que o Rema ensinava, né? Sim. Então, para mim, cada matéria era uma explosão mesmo de novidade, de coisas onde eu estava sendo liberto, o que eu estava aprendendo, cada área da minha vida sendo tocada mesmo pela palavra de Deus, e eu descobrindo uma liberdade que eu não conhecia em Cristo, né? Então, o Rema para mim foi libertador da religiosidade, de um pensamento de inferioridade. Eu via Deus como um patrão muito bravo, eu via Deus como aquele velhinho mesmo, com o cajado na mão, e o Rema foi o lugar onde eu aprendi sobre Deus, esse amor, o plano da redenção, o plano da salvação. E nesse período, tantas coisas que eu carregava comigo ainda, né, de ensinamentos, e eram ensinamentos que foram dados ali com um coração muito bom, né? Eu não julgava aquilo ser algo ruim. Mas quando a gente ia para a palavra, eu entendia que era diferente daquilo que Deus fez por mim. Então, o Rema foi literalmente uma divisor, né?
portas, assim, Sim. abrir portas de prisões e liberdade mesmo. Caramba, que legal. E você, Maíla? Então, quando eu conheci o Rema, que foi, né, coincidiu com esse período que eu cheguei na igreja, eu era uma adolescente, minha família não era crente, a gente Sim. veio da igreja católica, mas não era praticante, né, ia às vezes para a igreja. Sim. E a gente tinha muitos problemas familiares, né, muitas situações, assim, para mim, a minha adolescência foi bem difícil. Eu era uma adolescente que precisava muito do Senhor, mas não sabia, né? Sim. Precisava de muitas respostas. E o Rema colocou no lugar muitas coisas dentro do meu coração. Restaurou meu relacionamento com os meus pais, né? Essa palavra trouxe mesmo para mim revelação de que Deus era meu pai, do que Deus pensava ao meu respeito. E essas coisas que eu tinha, quando eu era, desde muito pequena, eu sempre tive muitos pensamentos de tirar a minha vida, muitas situações mesmo, assim. Sim. E o Rema trouxe para mim luz, né? A Sim. respeito do que Deus pensava ao meu respeito. E também colocou em ordem, né, dentro de mim, coisas que eu não sabia como colocar. E isso foi muito importante para mim no meu processo mesmo de crescimento natural também, Sim, né? De formação de caráter. E eu sou muito grata a Deus por ter tido essa oportunidade, porque quando eu cheguei lá na igreja, né, eu tinha mesmo essas situações e essa revelação trouxe para mim luz mesmo. Quando eu fiz o 2º ano, que foi em São Paulo, eu tive o privilégio de trabalhar no Rema também. Eu era secretária e aluna. Georgia e o pastor Eliezer me fizeram esse convite. Eu trabalhava junto com Débora do Vavá. E foi assim o tempo já cantava no louvor também da igreja. Já cantava, mas para mim ali foi o despertar pelo amor ao Rema, né? Porque a primeira fase da minha vida foi de ordem, na minha própria vida. E essa segunda fase foi de olhar o Rema com um olhar de amor, de gratidão, né? Eu lembro que Georgia falava muitas vezes assim, eu era da diretoria da escola, né? E ela sempre falava, a diretoria é o coração da escola, e sempre trazia pra gente, assim, o valor do que a gente tava fazendo, do que a gente estava recebendo. Eu lembro várias vezes terminar a aula, assim, faltando 2 minutos para tocar, eu saí correndo, porque era um mezanino que tinha na igreja, para chegar lá na secretaria para atender. Olha só, que legal, gente. Quanto isso me acrescentou, porque eu tive a oportunidade de ver o Rema de 2 formas, né? E esse olhar do bastidor, do atendimento, do administrativo, trouxe para mim um amor, assim, tão grande pela escola, que quando Deus falou com a gente para a gente vir, né? Eu tive que sair do Rema, porque eu fiquei 4 anos na secretaria lá da escola. E, meu Deus, como eu sofri, porque eu amo o Rema demais. Eu falo, meu Deus, eu não quero sair do Rema. O Rema Então, para mim, foi um amor que me tocou em todos os lados, né? Assim, a gratidão mesmo por essa palavra e por essa ideia que veio dos céus, que foi essa escola, né? Tem uma pergunta aqui que eu faço para todo mundo, né? Pergunto a todos, sai todo mundo, não. Todas são maravilhosas. Qual a matéria que te marcou? Qual foi a melhor matéria do Rema? Todo mundo, todas, mas tem uma. Né? Sempre tem uma, né? Sempre tem uma que você carrega com ela até hoje, sua vida. Tudo hoje, aquela matéria que te marcou. Todas são fantásticas. Mas qual foi a que te marcou e qual foi o professor, se você lembra? Eu vou começar pelo clichê, tá? Todas as matérias marcam muito. Todos os professores são extraordinários. Mas eu me lembro que Realidades da Nova Criação me colocou literalmente de cabeça para cima. Essa matéria é show. Eu contando aqui um pouquinho sobre o contexto, né? Eu lembrei de algumas coisas. E uma das características da minha vida na época que eu conheci o Rema é que os meus pais tinham acabado de se divorciar. Né? Eu estava vivendo um contexto muito complicado da minha família. Imagina, vim de uma família muito pobre. As pessoas gostam de dizer humilde, né? Mas a gente aprende no Rema que humildade e pobreza são coisas diferentes. Eu vim de uma família muito pobre mesmo, muito limitada. Na nossa mente era muito limitada, expectativa de futuro muito limitada. Uma família que não tinha muito a visão do futuro. E eu me lembro que em Realidades, eu tive Realidades com o pastor Policarpo Brito. Olha que legal. Então, o pastor Policarpo é daquele, né, que entra na sala de aula. Ele alisa aquele cabelo dele assim. Franjinha de lado. Então, cada matéria ali, eu percebia Deus
pela palavra, destruindo sofismas sim. e construindo um pensamento de prosperidade para mim, de uma expectativa de futuro. Era algo que eu não tinha muito, naquele momento tão conturbado, né, de um adolescente passando pelo divórcio dos pais e tudo mais. Eu entendi que mesmo assim eu ainda tinha uma expectativa de futuro em Deus. Então essa matéria foi libertadora e é por isso que hoje eu ensino realidades, né, e ensino com muita alegria, porque eu fui alcançado demais por essa matéria. Caramba, é impressionante. Cada pessoa que eu entrevisto aqui, rapaz, tem passado por coisa e o Rema tem realmente feito essa diferença, né? Isso, e você, Maíla, a matéria que me marcou foi Vida de Louvor. Mas por que foi essa matéria? Sim. Porque eu cresci, né, cantando, eu gostava muito de Sua cantar. família é da música também? Meu pai canta, meu pai, a família dele já gravou LP, já eram cantores, né, que já tinham uma história aí. E isso pra mim foi uma coisa que eu não entendia, né, assim, o meu chamado, que é isso, que eu gostava tanto de cantar, e foi justamente o que me fisgou pra igreja, né? Sim. E eu tinha pensamento completamente diferente a respeito do que é louvor, do que é adoração e do que é ter uma vida de louvor, né, para Deus. Então, quem me deu essa matéria foi Beto. Foi maravilhoso. Beto Gomes foi maravilhoso, assim, entender realmente o que é ter uma vida de louvor, que não tem só a ver com música, né? Sim. Tem a ver com uma vida cristã, e isso me alinhou também em coisas e me preparou, inclusive, para o chamado que Deus tinha para minha vida. Me trouxe ferramentas para entender, não só, né, na parte de cantar, mas na parte da minha própria vida. Foi maravilhoso. O Rema realmente foi um tempo assim. Eu sei que é clichê, mas todas as matérias construíram algo dentro de mim, né? Sim. Essa me marcou mais por fazer parte também de algo que eu tinha curiosidade para aprender mesmo, né? Mas caráter de Deus também foi impactante, realidades. Então, cada uma, elas têm o poder de construir, né? Sim. Eu vejo essas matérias que marcam cada professor, cada pessoa que passou aqui contando sua história. Na sua, a gente vê isso, né? Essa pegada do louvor, como a gente vê em Douglas também. Mas vê que essa matéria, a realidade, né? Isso está bem impregnado dentro de você. Mas antes de você cair assim agarrar mesmo essa matéria, você cantava também? E cantava com toda essa ousadia também, desse jeito? Eu também vim de uma família cantante. Minha família de Maíla se juntaram para fazer um coral, né? Verdade. O contexto da minha família é de uma família que serve na igreja desde sempre. Sim. Né? Acho que é 3 gerações, 4 gerações, se eu for puxar aí, talvez um pouco mais. São pessoas evangélicas que abriram igrejas. Eu tenho uma história do meu bisavô. Ele tinha um circo, ele era circense e ele deixou o circo para ser pastor. Caramba, e utilizava, né, tudo aquilo que ele sabia, né, para convocar pessoas. Então a arte está muito cedo ali na minha família. A gente se junta no Ano Novo com violão e vai até a madrugada cantando, né? Deve ser muito massa você. Eu comecei a cantar com 3 anos de idade, assim. Eu não me lembro o momento exato, porque era muito pequeno, mas eu sei porque tem fotos, né? As pessoas falam que com 3 anos de idade eu já fazia solos, já naquelas apresentações e tudo mais. Mas era mais tímido, né? Eu acho que eu era um pouco mais reservado, era um pouco mais tímido. E aí depois do Rema eu entendi também a juntar aquilo que Deus tinha me dado como talento, não só pelo talento, mas o propósito do talento, né? O porquê que eu posso cantar? Para servir a igreja, para servir as pessoas, para cantar a palavra. E aí eu acho que essa ousadia, né? Às vezes as pessoas falam, você canta com muita ousadia, né? Mas é a certeza de onde eu fui tirado, né? Eu acho que quando você sabe, tem consciência da sua história, né? De quem você era e quem você é impossível você cantar frio. É legal demais isso. Eu acho que vem disso, assim, mas cantar desde sempre. Eu fico imaginando, Douglas cantando, Maíla! As pessoas imaginam. Só que não. Muito isso, né? As pessoas perguntam pra gente. Só que não, pastor. Não é As pessoas perguntam pra gente, vocês acordam cantando? Vocês cantam dentro de casa? Eu falei, minha gente. Só a palavra. Aí seria muito filme da Branca de Neve, né? Branca de Neve acorda não cantando. É assim, não. Legal, ele gosta de ficar me irritando cantando desafinado aí, cara. Se eu tivesse casado por
Por isso tinha me decepcionado. O que eu mais gosto é de colocar o fone, Sei. como qualquer outra pessoa, e cantar desafinado, sabe? Acompanhando assim. E ela diz: quem escuta você cantando desse jeito, não imagina que você é ministro de música. Mas é a hora de Como o Rema extravasar. foi importante para o chamado de vocês e para o que vocês estão desenvolvendo hoje no ministério? Rapaz, o Rema foi fundamental, pastor. Aham. Eu sei que eu sou suspeita para falar porque eu sou diretora, né? Mas até o fato de ser diretora tem a ver com esse fundamento que foi colocado no meu coração, Sim, né? sim. O Rema é uma escola que tem o poder mesmo de transformar a vida das pessoas, né? Assim, eu sei que não tem... Quando a gente fala o Rema, a gente atribui a palavra que é ensinada, né, na escola. Sim. E isso, assim, alcançou minha vida e me mudou completamente. Isso criou fundamentos, maturidade para mim, para hoje eu estar onde a gente está hoje como diretor, né? Sim. A gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente. Sim. Mas isso trouxe para mim, particularmente, clareza. Acho que você entender que você pode ouvir a voz do Espírito, saber o que Deus Uau, pensa ao seu respeito. legal. Né? Isso cria em você, forja em você caráter, fundamentos mesmo, estrutura para você Segurança, conseguir né? Isso mesmo. segurar, né, aquilo que Deus tem para você. Então, Muito assim, bom. eu atribuo a essa palavra tudo que eu sou hoje, tudo que Deus colocou assim diante de mim para fazer. Eu sei que tem a ver com isso, né? Porque isso gerou em mim uma estrutura mesmo para que eu pudesse entender, pudesse enfrentar os desafios, entendendo que o legal. Senhor está comigo. Então, sem palavras assim para descrever a gratidão mesmo, que se a gente, hoje a gente é diretor, eu até falo pro Doug, se a gente pudesse, a gente pagava para trabalhar, porque a gente ama tanto essa escola. Meu Deus, não tem nada é no muito mundo gostoso, que pague mesmo o que a gente faz, né? Assim, o privilégio de ver pessoas tendo a vida alcançada também, meu Deus. Isso é maravilhoso. Isso mesmo. O Rema é show. Eu acho que também a questão de você saber quem você é, né? Exatamente. O Rema te mostra quem Deus é e mostra quem você é nele. Né? Exatamente. Então eu gosto de dizer que existe um Douglas com Deus Isso. e um Douglas sem Deus. O Douglas sem Deus não dá certo. Né? Mas quando você aprende quem Deus é, aquilo que ele tem disponível para você, antes de você entrar no chamado, antes de você entrar em qualquer função, você sabe quem você é em Deus, você sabe a capacidade que você tem de fazer coisas em Deus e que Deus está com você. Eu acho que uma das maiores desvantagens de um pensamento religioso é você sempre achar que Deus está contra você. Né? Quando a gente está na religiosidade, parece que Deus o tempo todo está contra você. Verdade. E quando você aprende a palavra, eu lembro na matéria Caráter de Deus, Realidades Nova Criação, eu entender que um pai, ele sempre quer o melhor para o seu filho, é entender que Deus sempre quer o melhor para mim. Então, Show. como pessoa, né? E eu acho que quando você assume posições, o Rema, ele vai te deixar preparado primeiro como pessoa, como marido, como servo, Exatamente. como filho, né? Saber como se portar. isso. E quando você estiver lá na frente, assumindo alguma coisa, liderando alguém, fazendo qualquer coisa de importância, você sabe que a base está em cumprir os princípios. Então, todas as vezes que eu dou aula, né? A gente acaba dando aula e a gente acaba aprendendo tudo de novo, né? Tudo. É impressionante como os princípios eles não mudam, né? São 30 anos de Rema, 30 anos a gente ensinando as mesmas coisas e 30 anos provando que os princípios lá de trás, eles ainda continuam funcionando hoje nessa geração, né? Como é gostoso, né? E eu queria que vocês pudessem falar, você também, Douglas, você acabou de falar agora como professor, eu quero que vocês lembrem, vocês entrando na sala de aula, olhando para o professor, anotando aquilo ali. Vocês pensavam nisso? Uns sim, outros não, né? Mas eu quero perguntar especificamente para você. Você olhando para o professor dizendo, um dia eu vou estar dando aula ali, um dia eu vou dar essa matéria, como era isso aí? E me conta essa experiência, sair de aluno para hoje professor. Pastor, eu quando criança, eu tinha um costume, né? As minhas brincadeiras eram um pouco diferentes das demais crianças. Eu pegava desodorante dos meus pais, pegava escova de cabelo e eu ia pregar e cantar para as plantas. Que é isso, gente? Então, que assim, legal. a minha brincadeira de tarde era... Eu lembro que na casa da minha avó tinha um corredor bem grande, cheio de planta, e elas eram todas convertidas, porque eu já tinha pregado para elas, eu cantava para elas, eu ministrava para elas. Então, de alguma forma, eu sabia que eu tinha um chamado para isso.
mas até conhecer o Rema eu não entendi o que era isso, né? E quando eu sentei na cadeira ali, e eu me lembro até hoje de uma matéria com a Sâmia Rocha, professora, quando eu sentei e ela começou a falar, o Espírito Santo falou para mim: você é um professor. E interessante que o Espírito Santo não disse para mim: você um dia será um professor. Ele disse: você é um professor. E eu peguei aquilo no meu coração, mas a mente, né, buga, né? Eu tô aqui, e essa estrutura, essa escola, olha o nível dessas pessoas, como é que eu vou chegar no nível dessas pessoas um dia? E até que o pastor Eliezer era o meu pastor na época em São Paulo, e sem eu saber, porque Deus faz tudo tão perfeito, porque se eu soubesse, talvez eu teria fugido. Sim. Mas sem eu saber, ele me indicou para ser professor do Rema. E ele me mandou a notícia, a gente tava namorando ainda, noivos, né? Caramba, e a gente tava no cinema. Foi. E ele mandou um SMS na época. Dizendo assim: você é um novo professor do Rema, parabéns. Caramba, confiamos em você. Você perdeu o filme. Acabou pra mim, né? Aquele momento acabou. E aí eu me vi na responsabilidade de fazer aquilo que um dia fizeram por mim. Meu né? Deus. A dedicação, a responsabilidade. Mas dentro de tudo isso, sim, eu falo para a Maíla, eu sempre comento com as pessoas que são próximas da gente, a gente tem que ser muito grato, porque a gente caminha nas pegadas de pessoas que vieram muito antes de nós. Né? Quando a gente lê os livros do irmão Reagan, quando a gente vê o pastor Bud e toda a história do Rema no Brasil, a gente não precisa inventar nada. É só a gente seguir os mesmos princípios, dar os mesmos pontos ali que são ensinados, e vai funcionar, porque é a palavra que tem o poder, né? Então, assim, eu me alegro demais em ser professor do Rema. E no dia que eu me assumi, que eu vi ali, que eu peguei o microfone, eu me vi como aquele garotinho que pregava para as plantas, sabe? Sei. Meu Deus. E aquilo foi revelação para mim. Foi para isso que eu nasci. Como foi a primeira matéria sua? Você lembra? Realidades da Nova Criação. Foi a primeira matéria. Lá em São Paulo. Foi em 2011, lá no Rema de São Paulo. E a partir daquele momento, bem ali, né? Com aquele receio, né, de errar, com aquele cuidado, aquele friozinho na barriga que é bom, a dependência. Mas foi um período muito bom, e ali eu percebi que havia graça da parte de Deus para eu fluir também nessa Você função. tem alguma história marcante sua de dando aula por aí, viajando? Rapaz, me conta são muitas alguma coisa boa aí na sua vida. Olha, eu me lembro de muitas histórias. Mas mas também assim, pode falar, tá? Como professor, eu lembro de entrar numa sala de aula onde eu percebi os alunos muito resistentes com a palavra. Sim. Não vou revelar a cidade nem a unidade, porque... Mas era uma turma pequena, era uma turma de mais ou menos 40 pessoas, não era uma turma tão grande, mas havia muita resistência de religiosidade ali. E muitos pastores, muitas pessoas ali que eram muito mais velhas do que eu. Eu tinha mais ou menos 21 anos de idade, 22 anos de idade. Só, cara, e entrar numa sala de aula com pessoas tão maduras assim era algo muito diferente. Fulminando você. Exatamente, a palavra é essa, né? E a gente, quando você fizer o Rema, né? Quem está assistindo a gente aí, vai entender que Realidades Nova Criação é uma matéria que quebra, né? Sim. Muitos... A gente chama de biscoitos, né? Exatamente. De religiosidade e tradição. E foi assim a matéria. E nos primeiros dias eu percebia muita resistência, mas eu orei, eu disse: Senhor, não sou eu. É a tua palavra. É aquilo que um dia me libertou, vai libertar esse povo. Né? E eu me lembro que, resumindo a ópera, né, para a gente não se alongar muito, no último dia de aula, esses homens, essas mulheres, eles estavam rendidos. E foi um mover do Espírito tão grande ali no meio do ensino. E quando a gente estava fechando o assunto ali de redenção, de falar um pouquinho sobre o preço da redenção, eu vi aqueles homens e mulheres que no princípio estavam tão carrancudos, celebrando, chorando, correndo, pulando em sala de aula. Né? Obrigado, e esse para mim é o maior milagre, sabe, pastor? Sim. Eu sei que a gente gosta muito de ver, né, coisas, né, que o cego vendo, né, e isso é maravilhoso, mas para mim o maior milagre que alguém pode viver é receber a palavra e se tornar livre por dentro. Então
turma em si, ela me marcou muito. E aí depois eu tive até o privilégio de ser paraninfo daquela Olha, formatura. que legal, gente. Porque marcou a vida deles também. E até hoje encontro com muitos desses alunos. E o relatório eu era muito religioso. Eu estava ali travado, eu estava ali fazendo rema quase por obrigação. E naquela matéria ali eu vi um destravar. Então eu carrego muitos testemunhos, mas esse foi um que me marcou também. Top demais. Maíla, como foi o processo de vir para Campina Grande? Eita, Conta aí, pastor, como é que foi esse negócio? grande. Sair de São Paulo. Tem quantas horas de podcast aí? Para resumir a história, né? A gente se conheceu, a gente nem falou muito sobre isso, né? Foi num evento lá na minha cidade, Arco Verde, o pastor Eliezer foi para lá fazer um Adorar a Deus, que é um evento... Eu era vocalista da banda do pastor que Eliezer. é o evento que ele faz de música, né? E aí a gente recebeu a banda toda lá, e a gente se conheceu lá, uma amiga nossa em comum, que é filha do pastor Tony, que era o meu pastor na época lá em Arco Verde, foi para São Paulo também. E ela era minha melhor amiga da minha fase de adolescência. Então a gente sempre conversava, né, pelo MSN da igreja e tudo. E aí depois que terminou o evento, ele se interessou por mim, mas a gente não se falou muito. Ele voltou para São Paulo e eu fiquei em Arco Verde. Mas Deus já tinha falado comigo sobre São Paulo. Então... eu já estava com passagem comprada. Eu precisei ir atrás do meu fofinho. Não. Eu não sei viver sem meu fofinho. Nessa época. Na época eu nem era tão fofinho. E eu não tinha me interessado por ele na época, não. Mas enfim, aí quando eu já estava com passagem comprada, enfim, a gente começou a conversar. E aí a gente ficou quanto tempo, amor, conversando? Uns 4 meses, 3 Foi. 4 meses. Aí a gente ficou conversando mesmo. E aí eu fui para Ribeirão Preto, que era a igreja que o pastor Tony foi assumir, né? Fui com ele, junto com algumas pessoas da nossa igreja, porque a gente foi estruturar a igreja lá, né? E aí foi quando a gente se viu, e aí a gente começou a namorar mesmo, os meus pais abençoaram, deu tudo certo, a gente se via numa média mais ou menos uma vez por mês. Eita! E foi realmente uma coisa assim, bem de Deus mesmo, a gente tinha muita convicção. Aí quando deu o tempo de voltar para Arco Verde, né, porque eu fui por um tempo para ajudar lá no louvor, ele me pediu em casamento, não quis me deixar muito voltar. Esperto, é um rema puro. E aí ele me pediu em casamento, a gente casou e aí eu fui para São Paulo. A gente ficou lá, foi um tempo maravilhoso para mim, né? Ele já estava lá, praticamente nasceu quase na igreja, 14 anos, foi amor. Foi. Na verdade, a igreja do pastor Eliezer, ali na região da Zona Leste de São Paulo, nasceu na casa da minha família. Ei. O ponto de pregação nasceu na casa da minha família. Então, que massa, eu era filho criado ali, né, da casa. Né? Aí por que eu tô contando esse contexto? Porque Campina Grande já estava no nosso coração nessa fase da nossa vida. E eu lembro que quando a gente estava se conhecendo, ele me perguntou, você tem algum chamado missionário, né? Aquela gente se conhecendo, ele queria saber, né? É importante. Tem que saber, né, pastor? Vai que a irmã foi chamada para o Japão, eu fui chamado para o Paraguai, alguém vai ter que ceder, né? É verdade. Aí eu falei pra ele, eu não tenho nenhum país no meu coração, mas eu tenho uma cidade que Deus já falou comigo, mas a minha cabeça era algo para muito para frente. Falei, Campina Grande. E Deus falou pra mim que eu vou morar ainda no Catolé. Eu nem sabia. Que isso? Eu nem sabia que tinha bairro aqui que chamava Catolé na época, mas meu veio Deus, essa palavra no meu coração. Gente. E aí ele falou, Deus falou comigo também, mas nós dois achávamos que era uma coisa para 10 anos, entendeu? Porque a gente sempre esteve muito envolvido. Ou que seria um período de uma escola, né? Fazer uma escola aqui. A gente não imaginou que ia ser como aconteceu. E aí a gente namorou, noivamos, casamos. E aí a gente viveu a fase lá em São Paulo. Chegou o período que Deus começou a falar comigo muito mais intensamente a respeito de Campina Grande. Eu sou mais comunicativa, né? O Doug é mais na dele. Quando Deus fala com ele, ele ora, ele não fica compartilhando. Na verdade, eu sou homem e ela é mulher. Resumindo logo, E eu ficava agoniada, porque pra mim já estava na hora da gente vir e ele sempre muito cauteloso, graças a Deus, né? E aí eu lembro que chegou uma fase na minha vida que eu comecei a me sentir, eu acordava me sentindo em Campina Grande. Falei, meu Deus, eu tô ficando doida. Meu Deus, que interessante. Que coisa estranha, como assim que eu acordava em São Paulo me sentindo na Paraíba. E aí eu comecei a orar, falei, Senhor, eu vou começar a orar para Deus trazer pra gente a nota, porque assim, a gente sempre foi muito envolvido na igreja lá em São Paulo, né? Eu trabalhava no Rema, o Doug trabalhava na secretaria da igreja, a gente cantava nos jovens, a gente
sempre cantou nos cultos. Então, Eu era líder do a louvor. igreja, como era uma igreja menor, comparada à nossa realidade aqui de Campina, que é uma igreja bem maior, então muitas coisas dependiam da gente na igreja, né? Do nosso serviço, porque não tinha tantas pessoas assim. Então, a decisão de sair de lá para vir para Campina, além de todas as coisas naturais, também tinha essa questão, né? E a questão do vínculo com a igreja, porque ele tinha Tudo isso crescido pesava, tudo, né? E aí eu comecei a orar a respeito disso, e aí conversava com ele algumas vezes, e aí ele falava que vinha e depois voltava atrás, se arrependia, porque ainda não tava, a gente estava discernindo aí do tempo. Mas a gente chegou num tempo, pastor, que a gente pegava um Uber, e o Uber era de Campina. Maíra. É impressionante. São Paulo daquele tamanho. Com não sei quantos Ubers, e a gente pegava os Ubers, eram de Campina Grande. E eu vou revelar que era muito mais por minha causa do que Com certeza. Porque eu era muito mais resistente a vir para Campina do que Maíla. E eu já tinha arrancado minha raiz, né? Eu já tinha saído de casa. Maíla já tinha vivido o processo, né, de deixar a terra. Eu não. Né? Tava ali e tudo dando muito certo, crescendo no ministério, servindo ali a igreja, o pastor Neemias e Leila na época em São Paulo, servindo na liderança do louvor, dando aula no Rema. Então, assim, naturalmente, pra que mexer, né? Naturalmente, família, por que mexer, né? Então, essas testificações, elas começaram a vir muito mais por minha causa do que por causa de Maíla. Maíla já estava mais pronta. Na verdade, eu já estava me divertindo. Porque quando o Uber dizia, tu é nordestina, porque ele percebeu meu sotaque, né? Aí eu sou de Campina Grande. Aí começava, eu olhava pra ele, eu começava a rir. E eu fazia, não acredito. Até o Uber vai me falar sobre Campina Grande. Eu estive lá em São Paulo, né, dando aula lá em Pinheiros. Sim. Aí quando eu pegava o Uber, eu só dizia, boa noite. Ele fala, você é do Nordeste? Eu digo, pronto, só pelo boa noite. Isso acontece comigo aqui hoje. Já é o contrário. Então, assim, a gente começou, aí foi quando ele começou a levar, meu Deus do céu, tem realmente alguma coisa acontecendo, porque a gente começou a receber palavras específicas sobre isso, e a gente decidiu orar e jejuar um pouco a respeito disso. E aí a gente foi para a conferência de ministros, e aí ele pode falar um pouco mais como foi lá ali na conferência eu tive a certeza, né? A gente aprende muito isso no Rema também, como ser guiado pelo Espírito, que existe o tempo e um modo de você fazer qualquer coisa, né? Às vezes vem a direção, mas não quer dizer que aquela direção é para você fazer aquilo imediatamente, né? Então, o meu temor e o meu zelo era obedecer ao Senhor, mas da forma certa, né? Honrando a minha liderança atual, tendo essa bênção, a bênção da sua mãe, né? A minha família. A gente viveu um período um pouco complexo na família. Eu tinha acabado de perder o meu padrasto, então a minha mãe estava viúva. Forte, né? Então não era uma situação muito fácil. Mas ali na conferência, eu me lembro de não conseguir dormir nenhum dos dias da conferência, porque eu só me via em Campina Grande. E aquilo tomou forma dentro de mim como uma convicção. Já não era só algo que estava nascendo ali. Se tornou uma convicção. E aí a gente voltou para São Paulo, oramos, e resumindo um pouco, porque é muito grande a história, mas a gente pensava que Deus ali testificasse no coração da nossa liderança a respeito disso, da minha família. A minha mãe, assim que a gente chegou, foi a primeira a falar, Deus está falando que vocês vão embora, e eu quero que você obedeça, não fique por minha causa, né? Logo depois, Marcelo Honório Júnior esteve numa conferência lá de jovens, e Deus usou ele no final da conferência, tomou o microfone da minha mão, eu estava cantando, e ele trouxe uma palavra para a gente dizendo que havia uma confiança celeste naquilo que a gente estava para fazer. E aquilo teve uma visão. Várias pessoas começaram a testificar. No palco de Campinas, junto com Gisele, que a Gisele já tinha vindo, né? E Gia da nossa época lá de São Paulo também, serviu no louvor junto com a gente. E aí houve esse processo, né, de liberação por parte do nosso pastor, de nos abençoar, a nossa família. E a gente chegou aqui em Campina Grande, e logo que nós chegamos, nós não chegamos com propostas de trabalho, não chegamos com nada, né? Às vezes as pessoas perguntam, vocês foram convidados pelo Ministério Verbo da Vida? E a gente, não, gente, a gente foi convidado pelo Espírito Santo mesmo. Né? Então, Deus falou pra gente, vai, e a gente veio. E aí, eu já dava aula, Maíla já era formada no Rema, e eu falei, amor, estaremos lá, então vamos nos abrir para ser treinados. E a gente fez a escola de ministros no ano de 2018. Né? Então, aí nesse período
Deus trouxe a gente para perto do Ministério Verbo da Vida também. Você já, quando chegaram, já entraram no louvor da igreja? Foi assim, Como foi o pastor. A processo? gente veio pela fé, literalmente. Porque a gente Deus já tinha falado com a gente 1 ano antes pra gente sair do trabalho na igreja. Sim, Pra sim. gente soltando as coisas. Foi por isso que eu falei que eu sofri bastante, porque eu tive que sair da secretaria do Rema, ele saiu da secretaria da igreja, e a gente começou a trabalhar numa escola da prima dele. Foi um período de adaptação e a gente nem entendia por que estava trabalhando numa escola. Né? E Olha aí só. foi muito impressionante, assim, porque eu trabalhei na parte administrativa da escola, tive experiência com os pais. Eu era o recreador da escola. Ele era o recreador. E aí se vestia de pirata. Era, vocês nem imaginam as histórias do diretor do Remo. E aí, quando terminou esse ano, né, que a gente ficou nessa escola, a gente teve essa direção, falamos com o pessoal da escola, a gente pediu para sair. Então a gente... Foi uma coisa assim que a gente estava se segurando para fazer porque a gente queria ter convicção. Então, quando aconteceu, a gente veio e a gente veio com o dinheiro para passar 1 mês em Campina. A gente não sabia como que ia ser, assim, não sabia. Mas a gente tinha tanta convicção no nosso coração de que tinha algo para acontecer. Eu lembro que quando eu pensava em Campina, pastor, eu vi uma folha em branco. Eu não sabia o que era que Deus queria que a gente fizesse aqui. Que coisa linda, gente. E a gente veio pela fé. Eu lembro que o apartamento não tinha nada, né, amor? Só tinha um colchão no chão. E muito eu, ele e a cachorrinha que a gente tem. E ela latia sem parar, porque quando o pessoal passava no hall, fazia muito eco no apartamento, porque não tinha nada, né? E aí eu ficava, meu Deus, que loucura foi essa? Eu deixei minha casa, tudo lá pra vir pra cá. Mas a gente tinha tanta convicção. E aí quando foi no outro dia, a gente era vizinho de porta do Samir, da editora, né? Rema Publicações. Ele foi nosso líder dos jovens lá em São Paulo também. Sim. E aí no outro dia ele bateu lá na nossa porta e falou, Douglas... como foi? Guto quer falar com você? Tiago Borba quer conversar com você. Vamos comigo pro ministério? Também já trabalhava aqui. Falei, pronto, vamos mandar voltar, né? O que você tá fazendo aqui? Volta pra sua casa. Que a gente veio sem perguntar, né? A gente veio por direção mesmo. Aí a gente aproveitou a oportunidade para fazer a escola aqui, que era uma coisa que a gente queria fazer junto mesmo, por isso que ele esperou também. E aí ele chegou aqui no ministério. E ele pode contar. Começamos como voluntários no ministério, aí né? recebeu a proposta para ser voluntário. Ele começou primeiro, né? E aí foi o tempo que algumas coisas da mudança chegaram. Aí eu organizei um pouco a casa e tudo mais. Chegou aí depois a reunião de eu pastores. chegou a reunião de pastores. Aí eu fui chamada por Juliana para vir ajudar também. Sim. Mas os 2 voluntários, né? No ano de 2018 a gente virou oficialmente, né? Da equipe da coordenação do Rema, junto com Juliana Borba, e a gente estava fazendo também a escola de ministros. Então esse foi o nosso primeiro ano aqui. A nossa realidade foi essa, servindo na coordenação do Rema e fazendo a escola de ministros. E no louvor, a gente esperou aí uns 2 meses, pastor Perilo na época era o supervisor, e aí a gente também já começou logo a servir também no louvor da igreja. Aí a gente começou voluntário, depois Juliana contratou a gente e a gente ficou esse 2018 escola e ministério, né? Sim. E eu lembro que quando eu saía aqui nos corredores do ministério eu chorava tanto, que eu encontrava a mamãe, eu falei, meu Deus, que privilégio, obrigado, porque a gente não imaginava de verdade, pastor. Caramba, a gente não tinha expectativa natural para viver nada do que a gente tem vivido aqui em Campinas, a gente só sabia que tinha que vir para cá. E essa bênção de ter, Deus colocou no coração, assim, na mão de vocês, que é ser diretores do Rema em Campina Grande. E aí, Douglas, conta aí. A bênção e a responsabilidade, né, pastor? A responsabilidade. Nossa, meu Deus. Em 2018, a gente fez a escola de ministros, e aí na nossa formatura, né, a gente estava lá com a beca dourada, celebrando. O apóstolo Guto trouxe uma novidade ali no final da formatura, que era uma nova unidade do Rema em Campina Grande. Né? Nós, apesar de estarmos na coordenação do Rema, essa notícia ela não era uma notícia conhecida pela coordenação, era algo ainda só entre a diretoria do ministério. E ali ele anunciou, né? Olha, nós teremos uma nova unidade do Rema em Campina Grande. E para quem não conhece o contexto, aqui em Campina Grande só existia a escola sede, né? Então, aquilo era uma coisa muito nova, né? Depois de muitos anos, seria uma nova unidade aqui em Campina. E a gente se alegrou muito, mas aí no final ele disse assim, Ana Fábia está indo assumir, né, essa nova escola. Alguma coisa assim, eu não me lembro direito.
No momento que ele falou isso, no momento que ele falou sobre a nova unidade, naquele mesmo momento, o Espírito Santo testificou no meu coração de Maíla a respeito do rema. Cara, nós nos olhamos no meio da turma, assim, com o olho bem arregalado. Eu acho que o meu mais do que o dela ainda. Porque chegou um peso no espírito, assim, algo... Sei. Naquele momento, algo caiu mesmo dentro da gente. E pra vocês já era mais só Eu não mesmo, sabia traduzir em palavras o que era. Parecia até errado Meu falar, era tão Deus. engraçado. Era um peso de era. responsabilidade. Sabe? Aí a gente se olhou assim na hora, mas na hora eu lembro que eu pensei assim, que loucura, tem tanta gente mais capacitada, a gente chegou agora. Aí tentei afastar o pensamento. sei. Mas ficou aquilo assim no Imagino. espírito mesmo, muito forte. Aí no final da formatura, Gente. existe uma recepção que é feita ali para os professores, para o ministério. E não, como nós estávamos como alunos ali, a gente não participaria, né, desse momento. Mas aí alguém foi nos chamar dizendo assim, olha, a diretoria pediu para vocês participarem dessa recepção, desse jantar. Aí a gente já ficou com aquela, né? Ué, que... Por quê, né? Por quê? Então, já achou aquilo muito estranho, né? Entramos no jantar mais tímido do que tudo, né? Hoje, dá licença, né? Aquela coisa toda. E não entendeu muito. Mas quando foi, acho que segunda ou terça-feira, né? 2 dias depois da formatura, Juliana Borba ligou pra gente. Quem conhece Ju sabe que ela é bem empolgada, né? Olha, tem uma reunião com vocês, cheguem cedo, tem uma coisa pra falar pra vocês. Pronto. Aí eu falei, meu Deus do céu, né? Jesus. O que vem por aí, né? E aí, Juliana, assim, bem... De uma forma muito prática, né? Ela só abriu um sorriso e disse, vocês são os novos diretores da unidade sede do Rema. Meu Deus. E eu fiquei naquela... Caramba, imagina. Aí ela cara, falou tô um imaginando montão de isso. coisa, pastor, mas a gente não lembra de nada. Só As minhas pernas, história. as minhas pernas adormeceram na hora. E na minha cabeça, assim, é aquele momento que você vive um segundo, mas você consegue ver a vida inteira em um segundo. Sim. Eu vi a história da escola. É verdade. Eu vi Pastor Bud chegando aqui, eu vi meu Madinha assumindo. Coisa linda. Guto gente. sendo o diretor, Carrombé sendo o diretor, Janaína, Ana Fábia. E aí a pergunta era, por que nós? Né? E aquilo não... Que Deus. Espiritualmente você tinha caído, mas na minha mente aquilo ainda não era... Não tinha o porquê, não tinha justificativa daquilo. E aí foi um presente, né? Algo Muito assim, grande. inesperado, né? Uma confiança do ministério grandiosa, né? A respeito da nossa coisa vida. linda, gente. E Guto passava pelos corredores assim, né? E eu não entendia, depois eu entendi a brincadeira. E ele passava pelo corredor e ele dizia, diretor, diretor. E eu depois peguei na revelação daquilo. E a gente só podia ser grato a Deus, né? Rapaz, coisa linda, pelo Maíla e privilégio. Douglas. Coisa linda. E vocês estão fazendo um trabalho de grande excelência, né, na escola aqui. Já está, o quê? 2, 3... Esse é o nosso Quarto ano, nós já. entramos em 2019, no É a início de nossa quarta 2019. turma. Estamos Caramba, formando a nossa coisa quarta linda. turma, né? O 5º ano agora. E teve uma aula aí da saudade, né? Que o meu diretor se vestiu de... Superman. Eu te imitei, né? Parabéns. Ei, Inspiração aí foi o senhor. aproveitando isso aí, Douglas e Maíla, fala pra mim, como você vê o crescimento do nosso Rema nesses 30 anos? Vocês podem falar? Os 30 Pastor. anos, né, que nós estamos vivendo e depois, se Jesus não voltar, daqui a 30 anos. Eu vejo como uma história, assim, fantástica, sabe? Eu lembro que quando eu cheguei aqui em Campina, a primeira coisa que eu pensei quando eu cheguei aqui no ministério, lá na igreja, foi o tamanho da fé envolvida em tudo isso. Eu sempre falava pro Doug, falava, amor, cheira fé esse lugar, porque a gente Sim. vê que cada tijolo, cada que foi construído foi pela fé, né? Sim. A fé que o pastor Bud teve nessa visão e que saiu passando para cada um de nós. E quando ele fala sobre o privilégio da gente assumir, né, a liderança dessa escola e a gratidão mesmo que a gente tem no coração por saber que pessoas abriram caminhos para que a gente tivesse hoje onde a gente está, né? Sim. Que cada um fez
teve o seu papel importante, o seu trabalho foi tão importante para o crescimento do nosso ministério, né? De tantas pessoas que hoje, quando a gente olha para o nosso ministério, tantas pessoas envolvidas, tantas igrejas, a gente sabe que o Rema também tem esse papel importante, assim, na construção mesmo, né? De pessoas para servir ao Senhor. Sim. E eu vejo mesmo como uma história que só podia ter sido Deus, o autor, né? Sim. Porque se a gente pensar naturalmente mesmo falando, Vocês nada têm disso noção, poderia ter né, acontecido, gente? né? Mas Deus, ele é perfeito. Então, assim, quando eu penso sobre a história do Rema, né? Nesses 30 anos, eu sou muito grata a Deus por poder fazer parte dela, de alguma maneira. Tantas pessoas fazem, né? Sim, Independente do sim, título. sim. Tem tantas pessoas que hoje estão limpando a sala, estão fazendo tantas coisas, Você tá monitores. com quantas pessoas na sua equipe lá hoje? Mais de 50 pessoas hoje Meu na sede. Deus. A gente tem Mais de Que 50 lindo, mais voluntários. de 50 voluntários. Além da equipe que trabalha mesmo. trabalha no realmente, Então, ali, que são assim, é uma colaboradores. história hoje, quando a gente olha, né, falando especificamente da sede, Ah, que bênção, aquela gente. sala, a estrutura, a gente vê Deus envolvido. E pra mim, assim, é uma prova de que Deus se envolve, que realmente é uma ideia que veio do coração dele. Então, E esses 30 anos para você, Douglas? Rapaz, é tão engraçado, né? Porque eu vim de São Paulo e eu preciso confessar uma coisa, assim, né? Quando a gente conheceu o Ministério Verbo da Vida e o Rema, eu lembro que tinha a cabeça de paulista para algumas coisas. Sim. E havia um certo preconceito com ouvir nordestinos naquela época. Sim. Né? É uma coisa diabólica mesmo, né? De preconceito. E eu lembro que quando a gente chegou na igreja, eram muitos ministros que saíam de Campina, De Campina que pra lá. saíam daqui para lá. E a gente olhava para aqueles ministros, e eu lembro de um especificamente aqui, que foi Rosilon, né? E, meu Deus, como aquele homem marca a minha vida, né? E quando eu vi Rosilon pela primeira vez, eu disse, esse magrinho, né? Sim. É tão pequenininho, né? O que esse cara vai Veio lá do pregar na Nordeste. igreja, né? E aquele pensamento bem Sim. diabólico mesmo. E quando as pessoas abriam a boca, aquilo era como uma espada mesmo afiada indo no coração. E as experiências de Rosilon é tremendo, né? E quando você ia conhecendo pessoas como Pastor Eliezer Sim. mesmo, o próprio Pastor Bud, um homem tão simples, né, naturalmente. E eu disse, o que é que tem nessa palavra? Tem alguma coisa diferente nessa escola, né? E a gente vê hoje, eu acredito que quem está acompanhando os podcasts aí já tem ouvido muitas histórias aqui de graduados, né? E a gente vê hoje pessoas como o pastor João Roberto, como Guto, como pessoas que foram tiradas de lugares onde ninguém imaginava um futuro, uma expectativa daquilo que eles são hoje. E esse é o poder dessa palavra. Dessa palavra, né? isso. Quando eu vejo a minha história, né, eu vejo que eu era exatamente aquele versículo que tem em Salmos, em que Deus faz do mendigo se assentar entre os príncipes, né, se assentar entre a realeza. E a palavra tem esse poder, né, de tirar pessoas de pensamentos de religiosidade, daquele fracasso, né, interior, né, e colocar você na posição certa de filho. Então, nesses 30 anos de escola, quantas pessoas, quantos testemunhos a gente vê, né? A primeira turma aqui em Campina Grande, né? A gente vê Guto, João Roberto, tantas pessoas que estavam ali, e o que eles são hoje. E a gente vê que essa mesma palavra pregada em 1992 continua hoje lá na nossa sala de aula, libertando e mudando a vida de adolescentes de 16 anos, produzindo a mesma coisa. Então, assim, funciona. Né? Eu lembro daquela música, o pastor Janduí gosta muito de cantar aquela música Ninguém Detém a Obra Santa, né? Ninguém detém, porque é um poder que está sobre a visão. Veio dos Estados Unidos, pastor Bud trouxe, e existe um poder que está na visão. E quem pegar essa visão vai desfrutar desse poder. Deus tem colocado grande desafio na vida de vocês, né? Desafio, não sei você diz, meu Deus, o que é isso? Deus colocou a equipe de louvor, né, de Campina Grande. Foi. Me fala aí como é que tem sido isso aí e quantas pessoas vocês estão tomando conta dessa igreja aí. Eita glória, grande é o rebanho, viu, pastor? É grande, viu? Hoje a gente tem quase 90 pessoas, né? 88 pessoas no departamento. A gente também cuida, né, gerencia a parte do cantarolando, que é com as crianças. Então, quando junta todo mundo, dá umas 100 pessoas. É, isso mesmo. A gente assumiu
agora no meio do ano, né, em 2022. Parecido com o Rema também, assim? Foi uma surpresa pra gente também. Foi também. Né? A gente vinha servindo a liderança de Jason e Vivian, que é um casal maravilhoso aqui da igreja sede, e eles entenderam, né, um novo tempo na vida deles, precisavam passar o bastão, e a gente era ali servindo, né, como líder de um dos grupos. Para quem não conhece o contexto aqui, nós temos muitos grupos, né, e cada grupo tem o seu líder, e a gente tem uma liderança geral, né, e a gente servia, né, como líder do grupo G6, muito satisfeito, muito feliz, e quando chegou essa nova missão, pra gente foi tudo de novo, né, o peso, o desafio, o frio na barriga, né. Mas é o peso bom, né, falando no sentido bom, né. Peso de responsabilidade, né, não peso de algo negativo. Mas Deus também já tinha falado com a gente, inclusive uma semana antes da gente receber a notícia, a gente recebeu uma palavra, estava na minha sala trabalhando, aí Deus mandou um profeta ir lá falar comigo. É isso que eu falo contigo. Foi, mandou dizer pra gente aceitar que a gente ia ser mesmo, porque a gente já tinha mesmo essa nota, mas a gente não queria assumir o lugar de outra liderança, né? A gente sempre amou muito eles. As duas coisas ao mesmo tempo, né? Sim. E a gente ficava pensando, meu Deus, como é que vai ser? Mas aí, quando o pastor Tiago conversou com a gente, veio essa nota mesmo de alegria, de entendimento que é mesmo a estação. É um desafio, pastor, mas eu vou falar uma coisa pra você. Existe uma graça tão grande pra gente fazer que se eu fosse te explicar como é que a gente faz, eu não sei te dizer. Mas Deus está envolvido nisso, sabe? Eu lembro que Maneco uma vez foi impor as mãos sobre mim no treinamento até dos diretores do Rema, e ele falou sobre isso. A unção para orquestrar as coisas. E a gente tem experimentado dela, sabe? É um desafio grande mesmo, mas a gente tem visto tanta graça e favor de Deus, assim, pra fazer. E a gente ama demais o louvor, né? Nossa vibe. Deus me deu uma palavra, sabe, pastor? Dias antes da gente receber, Maíla falou sobre a confirmação que ela teve, e eu também tive o meu momento, né? Sim. E Deus me trouxe a estudar um pouquinho a respeito da história de Davi, né? E eu estava ali estudando aleatoriamente, não tinha nenhum contexto de pregação, mas eu estava lendo. E chegou aquele tempo onde Davi, ele se depara com ele morando num grande castelo, numa grande fortaleza, né, tendo uma casa bem edificada. E ele olha para o tabernáculo e ele fica triste. E ele usa a seguinte expressão, ele diz assim: como eu, sendo um rei humano, moro num castelo e Deus habita no meio dessa tenda, né? E ele propõe no seu coração a construir o templo, né? Ele começa a desejar, mas Deus tem um tete-a-tete ali com ele, e Deus explica para ele dizendo assim: Davi, você pode sonhar, você pode planejar, mas não é você que vai construir. Quem vai construir esse templo é o seu filho. E aí, ali Davi, ele planeja tudo, ele recolhe as ofertas, ele faz todo o esquema e dá de bandeja para Salomão construir. E Deus começou a falar comigo a respeito disso. Nós estamos numa igreja que é a sede, que é a fonte, né? De onde toda essa visão tem jorrado. E não é uma igreja que nasceu ontem. Nós comemoramos ano passado 30 anos de igreja sede, esse ano 31. E quantos sonhos existem aí na nossa igreja, né? Sonhos que ainda vão se realizar. E quando Deus me deu essa palavra, ele disse exatamente isso. Você está sendo como um Salomão, recebendo as instruções, recebendo material, recebendo sonhos de pessoas, e vocês vão realizar sonhos que muitas pessoas lá atrás sonharam. Que legal. E a gente tem vivenciado isso. Exatamente. Uma das propostas é o canal, né, no YouTube, a playlist de músicas que tem saído, e vem muito mais por aí, né? Isso tem sido só um aquecimento daquilo que Deus vai fazer através da nossa igreja. Porque chegou o tempo da gente cantar mais também sobre a visão. Isso, né? Concordo. Então, a gente tem tantos compositores maravilhosos aí no Rema, no nosso ministério. Então, a gente recebeu essa incumbência de liderar o departamento com esse gostinho tão especial de realização também de projetos do coração de Deus para a nossa igreja. Então, para a gente é um presente, legal, né? É um privilégio. Verdade. E com muito respeito às histórias que vieram antes de nós, né? Porque o senhor mesmo já
Foi do louvor, Foi um Sérgio. dos primeiros bateristas. E Né? A gente até disse que a gente não veio substituir ninguém. Exatamente. A gente veio dar sequência, E a seguimento. gente sabe que tem muitas coisas que vocês geraram naquela época que a gente está colhendo agora. Sim. E a gente é muito grato por isso também. Sim, muito bom. Gente, que experiência linda de vocês dois, né? Assim, eu tô impactado, né? As outras, tanta história linda, né? Mas cada um que a gente vai entrevistando é algo impressionante. Qual o legado vocês querem deixar para futuras gerações aí? Meu Deus. O meu desejo, o desejo do meu coração é deixar para as pessoas o exemplo de que obedecer a Deus vale a pena, independente da situação. Maravilha. E que servir as pessoas é o nosso maior legado. Para mim é isso que tem no meu coração, independente do lugar, a gente precisa ter essa visão no nosso coração, que não inventar, né, como o Doug fala, que nós servimos a uma visão que a gente deve amar mesmo. E que vale a pena a gente se submeter e obedecer. Para mim, esse é o desejo, assim. Eu quero que as pessoas olhem para minha vida e pensem assim. Nossa, obedecer ao Senhor vale a pena. Servir as pessoas vale a pena. Uau, legal. Douglas? Eu acho que eu me considero um escudeiro da visão, sabe, pastor? Desde quando isso mudou a minha vida, eu entendi que eu precisava ser um escudeiro dessa visão. E quando a gente lê, assim, a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, narra muita história de reis, né? Sim. E às vezes são reis ali que são narrados muito rapidamente, outros têm uma história mais complexa, né? Mas eu fico pensando, se houvesse uma narração sobre a minha vida, né? Um capítulo ali de 3 versículos, o que é que eu gostaria que tivesse ali? Sim. Eu gostaria que as pessoas soubessem que eu fui um escudeiro dessa visão. Que as pessoas entendessem que não pegassem nenhumzinho vídeo meu no YouTube falando outra coisa a não ser aquilo que a gente ensina na nossa escola, a não ser o que o pastor Boyd veio trazer, aquilo que a gente lê nos livros, né, na palavra pura, né? Então eu desejo que até o meu último dia aqui sobre a terra as pessoas escutem a minha voz ou vejam qualquer coisa que a gente esteja fazendo e percebam a essência do rema. Percebam a essência da palavra da fé. Sucesso. Para a gente fechar com chave de ouro, queria que vocês dessem uma palavra de 1 minuto para alguém que está nos assistindo para fazer o rema. Esses jovens aí que estão indecisos se entra no rema ou faculdade, eu queria que em 1 minuto você pudesse falar. Então, eu queria falar para você que, como você viu a nossa história, né? A gente viveu várias situações, várias fases. E às vezes a gente coloca essas situações na frente, né, de muitas coisas. E muitas vezes a gente se fecha para as oportunidades. E o rema é uma oportunidade maravilhosa para você viver o que eu vivi. Experimentar mesmo o que Deus pensa ao seu respeito. Colocar em ordem questões que estão dentro de você. Então, eu sei que muitas vezes a gente está tão ocupado com tantas coisas, prioriza tantas coisas e acaba esquecendo de priorizar a palavra. E o rema é esse lugar. É o lugar de você priorizar a palavra e colocar em ordem as coisas que você sozinho, com a força do seu braço, não vai conseguir fazer. Então, eu testifico mesmo com a minha vida de que vale a pena você fazer o rema. Você precisa saber o que Deus pensa ao seu respeito. Esse poder. Eita, glória, eita, glória. Qual câmera aqui? Pode ser para... Pode, escolhe aí. Bom, vou falar aqui para essa. Pode ser? Tá certo? Vai lá. Então, hoje em dia eu vejo pessoas pagando, né, muito caro para descobrir o propósito das suas vidas, né? A gente tem cursos aí de 30, 50 mil reais, onde a pessoa paga tudo isso para descobrir só pelo propósito pelo qual nasceu. E quantas vezes essa não tem sido a sua pergunta? Por que eu nasci? Para que é que eu nasci? Por que eu existo? Por que eu vim para esse mundo? E eu quero dizer para você que o autor da sua vida é quem tem todas as respostas. Então, a palavra de Deus é quem vai responder para você quem você é, por que você existe, para que você existe e qual é a perspectiva de futuro que o Criador tem ao seu respeito. Isso mesmo. E eu quero dizer para você com certeza, é de sucesso, é de alegria, é de satisfação e é no rema onde você vai aprender passo a passo como descobrir Deus, como descobrir quem você é e como descobrir como viver o propósito que Ele tem para você. Em todas as áreas. Você que é adolescente, você que é jovem, está pensando em estudar, está pensando em casar, está pensando em trabalho, pensando em tantas coisas, para um pouco
Deixa Deus falar para você quem você é nele, e aí, a partir desse momento você vai poder andar sobre esse propósito. Então esse ano a gente tem o slogan na campanha Experimente o Poder. E eu posso dizer, eu experimentei o poder. Eu também. Eu vivi essa revelação, me libertando de um pensamento medíocre, me libertando da religiosidade, me libertando da miséria, me libertando de tantos pensamentos que me prendiam. E a partir desse momento que eu fui liberto, eu pude viver o propósito de Deus. Então não deixe para depois aquilo que o Espírito Santo está dizendo para você que é agora. Esse é o tempo. Amém. De você ter revelação a respeito do seu propósito. Não deixa para ter revelação só na sua velhice. Esse é o tempo de você entender quem você é em Deus. Isso vai te livrar de erros e vai te colocar no centro da vontade dele. Faça o reino. Gente, obrigado. Foi uma experiência maravilhosa. Vocês me Amém, pastor. Você imagina as pessoas A honra aí foi também, nossa. viu? Prazer demais. Pessoal, compartilhe, deixe sua mensagem. Faça o Rema, procure uma das nossas unidades aí espalhadas no Brasil inteiro. E Deus abençoe vocês. Tchau, tchau, gente. Valeu.